Saudações a todos, professor Fabão está na área. Hoje é a aula 2 do estudo de função do segundo grau. Se você quer dominar esse assunto, fique comigo até o final do vídeo e rodou! Na aula de hoje, nós vamos estar vendo função do segundo grau incompleta. Nós estudamos na aula 1 uma função completa, onde tinha o a, o b e o c. Hoje nós vamos ver a função incompleta. Recapitulando a aula número 1, eu tenho aí uma função completa. Quem que seria o a? O a é aquele número que está na frente do x ao quadrado. Esse x ao quadrado é que determina a minha função do segundo grau. Por isso que ela é chamada de função do segundo grau, porque eu tenho uma variável x elevado ao grau 2, o expoente 2. Por isso que ela é função do segundo grau. E aí eu tenho o a que está na frente desse x ao quadrado. Nessa situação, quem que seria esse a? Seria o menos 3. Agora observe que eu tenho o b. Quem é o b? Quem está na frente do x. Nesse exemplo que nós demos, é o 5. E quem que seria o c? O c é o termo independente. É aquele número que não vem acompanhado do x. Então, nessa situação aí, seria o 3. Essa é a função completa. Nós já trabalhamos na aula número 1. Hoje nós vamos ver uma função incompleta. Olha a função aí na tela. Isso é um exemplo de uma função incompleta. Eu tenho uma função onde o a está presente, porque o a é quem está na frente do x ao quadrado. Se ele não estivesse presente, eu nem teria uma função de segundo grau. O b, no caso aí, ele também está presente. É aquele número que está na frente do x. Só que agora você observe que o c não está presente. Quando isso acontece, eu posso considerar o c como sendo zero. Então, eu posso dizer que o c aí seria o zero. Só em olhar para essa função, tem algumas informações que eu já posso extrair dela. A concavidade dessa função seria para cima ou para baixo? Nós estudamos isso na aula número 1, né? Então, essa função ela daria um gráfico nesse formato aí, com a concavidade voltada para baixo, justamente porque o a, aquele número que está na frente do x ao quadrado, ele é um número negativo. Quando isso acontece, o a é negativo, o vértice fica na parte de cima, então eu tenho um vértice chamado de máximo da função. Todas essas informações nós já aprendemos na aula número 1. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos estar resolvendo essa equação, melhor, essa função incompleta, através de Bhaskara e através de um outro método, que eu também vou explicar um pouquinho mais à frente. Vamos fazer o serviço completo. Vamos achar as raízes, vamos achar o vértice e achar onde que a função corta o eixo y. Observe aí na tela. Eu tenho aí a minha função e o que eu vou fazer? Vou encontrar as raízes, depois os vértices, melhor, o vértice com as coordenadas, né? Não existe os vértices na função do segundo grau, existe apenas um vértice. E aí, por último, onde que a função corta o eixo y? Nós vamos fazer tudo isso na aula de hoje. Primeiro, vamos já colocar ali a nossa equação. Agora é uma equação. Por quê? Ela era uma função, porque x estava variando, poderia ser qualquer valor para o x. Quando eu fixo o f de x, que é a mesma coisa do y, igual a zero, agora ela vira uma equação. Agora, como é uma equação do segundo grau, eu tenho dois valores para o x que faz com que o y fique zero. Esses valores são os valores das raízes. É o que eu vou estar encontrando nessa hora. Quando eu tenho essa situação, eu vou aplicar Bhaskara. Então, a fórmula de Bhaskara, eu preciso do a. Quem que seria o a? Seria menos 1. Preciso do b. Quem que seria o b? Seria o 4. E preciso do c. Quem seria o c nesse exemplo? Seria o 0. Agora que eu já sei quem são os coeficientes, preciso lembrar que essa função ela é incompleta, por isso que o c é igual a 0. Eu vou estar substituindo na fórmula de Bhaskara. Essa fórmula grande, basta fazer as substituições
que você vai ter o valor do x. Uma hora você vai fazer o cálculo com mais e outra hora você vai fazer o cálculo com menos. Da mesma forma que nós vimos na aula anterior. Observe aí na tela. Primeiro, já fiz todas as substituições. E agora eu quero que você acompanhe comigo cada uma dessas substituições. Primeiro, olha para a fórmula. Eu tenho ali, ó, menos b. Quem que seria o b? Eu já identifiquei, ó, o b é 4. Então, eu vou fazer menos 4. Por que que o b é 4 e na hora de substituir eu coloquei menos 4? Porque tem um sinal negativo na fórmula. Então, eu tenho que ficar atento para isso aí. Ok? Vamos lá. Agora eu tenho ali, ó, dentro da raiz eu tenho b ao quadrado. Novamente, olha quem é o b. O b é 4. Dentro da raiz eu coloquei b ao quadrado. Agora, partindo para a próxima substituição. Eu tenho menos 4 que multiplica o a e multiplica o c. O a eu já sei que é menos 1, o c eu já sei que é 0, então só fiz o trabalho de substituir. Observe que o que eu substituí, eu coloquei de vermelho, para facilitar a sua visualização aí. O que não está de vermelho faz parte da fórmula, o que está de vermelho é justamente o que eu substituí. A parte de cima já estão todas substituídas. Agora vamos ver ali a parte de baixo, ó, 2 que multiplica a. Eu já sei que o a é menos 1, então vai ficar assim, ó, 2 vezes menos 1. Todas as substituições já foram feitas. Após fazer as substituições, eu tenho essa expressãozinha aí. Agora eu vou fazer as contas. Vou fazer pelo menos, né, a primeira camada de conta. Eu peguei ali, ó, o menos 4. Como não tem nenhuma conta para fazer, eu só desci o menos 4. Agora eu quero que você observe ali o seguinte, ó. Eu tenho um sinal de mais e menos. Esse sinalzinho, nós vamos utilizar ele só mais à frente, ok? Então, por enquanto, eu só vou repetir ele ali. Agora, dentro da raiz, eu tenho 4 elevado ao quadrado. 4 elevado ao quadrado é 16. Eu tenho menos 4 que multiplica menos 1 que multiplica 0. Eu tenho aí uma multiplicação com 3 fatores. E um desses fatores é o zero. Toda vez que eu tiver essa situação, o resultado sempre vai ser zero. Se eu tiver uma multiplicação com 10 fatores e um deles for zero, ele vai zerar toda a multiplicação. Então, por isso que eu já botei dentro da raiz ali quem? Ó, o zero. Agora eu vou fazer a parte de baixo. Eu tenho ali, ó, 2 vezes menos 1. Na multiplicação, sinais diferentes, é negativo. Por isso que deu ali, ó, menos 2. Agora, eu vou pegar, vou repetir a minha expressão, só que o zero que estava dentro da raiz eu já tirei. Então, quem ficou dentro da raiz? Só o 16. Raiz de 16 é 4. Vou repetir a minha expressão e no lugar do raiz de 16 eu coloquei 4. Agora sim, eu vou fazer a minha conta com mais e depois vou fazer a minha conta com menos. Então, primeiro, ó, eu tenho ali mais e menos. A primeira conta eu vou utilizar o mais. Vai ficar assim, ó, menos 4. Agora, ó, mais 4, menos 4 mais 4, 0. Eles vão se anular. 0 dividido para menos 2 é 0. 0 dividido para qualquer coisa é 0. Então, uma das raízes eu já tenho, que é o 0. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a conta com o menos. Já fiz com mais, vou fazer com menos. Então, vai ficar menos 4, menos 4. Dividido para menos 2 vai ser 4. Observe que eu tenho aí uma divisão com menos em cima e menos embaixo. Uma divisão com sinais iguais é positivo. Por isso que o resultado foi 4. Então, já coloquei ali nas raízes. Essa é uma forma de você resolver uma função incompleta não tendo o c, ou o c sendo igual a 0. Agora, nós vamos fazer através da fatoração. Observe comigo aí. Ó. Eu tenho aí aquela mesma equação que eu comecei a resolver, coloquei aí à sua direita na parte superior. E eu quero que você entenda que eu tenho x elevado ao quadrado. O que é x elevado ao quadrado? É x vezes x. Então, eu vou abrir essa potência. Vou reescrever ela embaixo, igualzinho. Só que o x está aberto. Eu não botei x ao quadrado, eu botei x vezes x. E o resto eu repeti. Agora, eu preciso que você visualize que aí eu tenho uma soma com duas parcelas.
É importante você visualizar isso, porque na explicação eu vou ter que remeter essas parcelas. Aí, quando eu falar, você vai compreender o que eu estou falando. Acompanhe comigo. Ó. Primeiro, ali eu tenho uma parcela. Aí eu tenho um sinal de mais e somando a outra parcela. É isso que eu quis dizer. Agora eu quero que você, nessas duas parcelas, observe que tem um termo em comum. Da mesma forma que um termo está em uma parcela, ele também está na outra parcela. Essas parcelas, elas são chamadas de monômio, porque ela tem uma parte que é numérica e uma parte literal. Eu tenho aí agora, reescrevi essa soma, só que a parte que se repete e que são iguais nas duas parcelas, eu coloquei de vermelho, para você identificar. Quem se repete e são iguais é o valor do x. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse x e vou colocar ele em evidência. O que seria botar ele em evidência? É só trazer ele para frente e abrir um parênteses. Agora, eu quero que você olhe para a parcela 1, para a primeira parcela. O x eu botei na frente, ok? Quem é que sobrou nessa parcela? Sobrou o menos x. Então, depois eu coloquei o menos x depois do parênteses. E já botei o sinalzinho de mais, que é o sinal que está em cima. Eu só repeti ele embaixo. Agora, olhe para a segunda parcela. Olhou? Eu tenho o 4x. Só que o x eu já botei na frente ele em evidência. Quando eu tiro o x, quem é que sobra? Só o 4. Então, basta eu colocar o 4 ali. Pronto. Eu já coloquei o x em evidência e já fatorei. Agora, eu quero que você visualize o seguinte. Eu tenho o x que está multiplicando tudo aquilo que está dentro do parênteses. Então, ali, eu tenho uma multiplicação com dois fatores. Um dos fatores é o x, o outro fator é tudo que está dentro do parênteses. E como nós já falamos, quando eu tenho o zero multiplicando alguma coisa, o resultado disso sempre vai ser zero. Eu vou usar esse raciocínio. Olha só, naquela multiplicação, o meu resultado é zero. Observe que eu tenho zero logo no início ali da igualdade. Isso significa que o x é zero ou tudo que está dentro do parênteses é zero. Eu só tenho essas duas possibilidades. Então, eu vou fazer cada uma delas. Primeiro, o x sendo zero é fácil. É só colocar o x igual a zero. Já achei uma das raízes. Observe que eu já tinha até achado essa raiz utilizando Bhaskara, né? Agora, eu vou fazer a outra parte. O outro lado pode ser zero para que esse produto dê zero também. Aí, como que eu vou fazer essa parte ser zero? Basta eu pegar ela e igualar a zero. Vai ficar assim, ó. Menos x mais 4, que é o que está dentro do parênteses, botei igual a zero. Isso agora é uma equação do primeiro grau. Vou resolver de forma simples, manipulando e isolando o x. É assim que se resolve uma equação do primeiro grau. Vou pegar o mais 4, vou jogar para o outro lado, vai ficar menos 4. Agora eu tenho menos x menos 4. Toda vez que eu tiver essa situação, eu vou ter que trocar o sinal, porque eu não posso ficar ali com menos x. Então, eu vou multiplicar por menos 1. Isso vai trocar o sinal de toda a equação. Então, vai ficar assim, ó. Onde era menos x, vai ficar x. E onde era menos 4, vai ficar 4. Pronto, já achei o x igual a 4. Agora, olha só. Vê se não é o mesmo resultado que eu fiz com Bhaskara. Eu tenho essas duas maneiras de fazer. A primeira maneira é aplicando Bhaskara e a segunda maneira é por fatoração. Depois que você pratica o resultado, melhor, depois que você pratica o método da fatoração nas equações incompletas faltando C, fica muito mais fácil e muito mais rápido. Agora pode até parecer que é um pouco complicado, mas é por falta de prática, ok? Agora vamos lá para o vértice, né? Ó. Agora nós vamos encontrar o vértice. Nós já vimos na aula passada que eu tenho duas formulazinhas do vértice. A primeira fórmula é para achar o x. Como o vértice é um ponto, ele é formado por x e y. Para achar o x é menos b sobre 2a. Agora o que eu vou fazer? Eu vou também colocar aí a fórmula para achar o y do vértice. Aí é menos delta sobre 4a. Quem que seria o delta? Olhando agora para a fórmula de Bhaskara, que está aí à sua esquerda.
Delta é aquela formulazinha que fica dentro da raiz, né? Nós já vimos isso também na aula passada. Então, o que está ali dentro vai ser o delta. Aí o que eu vou fazer? Vou começar a resolver. Primeiro eu vou começar pelo x do vértice. Olhando para a fórmula lá em cima, ó, começa com menos b. Basta eu pegar o b, que é 4, e substituir ali. Simples trabalho de substituição. Olhando para a fórmula agora, quem está embaixo ali ó, é o 2a. O a eu já sei que é menos 1. Então, ó, só fiz a substituição. Quando eu faço essa substituição, já vou fazer a multiplicação. Em cima é menos 4, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. 4 dividido para 2 vai dar 2 positivo, porque em cima é negativo e embaixo é negativo também. Quando eu tenho frações que os sinais são iguais, dá positivo. Nesse caso, em cima é menos 4, embaixo é menos 2, sinais iguais. Por isso que o resultado deu 2 positivo. Esse 2 ele é o x do vértice, ok? Agora vamos fazer o y do vértice, menos delta. Delta é aquilo que está dentro da raiz. Só que nesse caso, nós já até calculamos. Vê se você vai lembrar aí. Ó. Aquele pedacinho ali, nós calculamos e nós achamos quanto? Ó? 16. Então, dentro da raiz, eu encontrei 16. Então, vou botar ali ó, menos 16. Mais uma vez, o importante, dentro da raiz está positivo, quando vem para a fórmula, vem negativo. Porque na fórmula eu tenho um sinal de menos, ok? Agora vamos ver a parte de baixo. A parte de baixo é 4a. O a é menos 1, então já coloquei ali direto. Então, quando eu tenho menos 16 dividido por menos 4, porque 4 vezes menos 1 vai dar menos 4, o resultado vai ser 4 positivo. Então, já achei ali o x e o y do vértice. Por último, agora, é ver onde que a função corta o eixo y. E nessa situação ó, é no zero. Por quê? Porque o c dessa função é zero. Então, pronto, já achei as raízes, o vértice e o c. De posse dessas informações, eu vou colocar agora no gráfico. Acompanhe comigo aí. Ó. As raízes estão aí na tela, o vértice e onde a função vai cortar o eixo y. Coloquei aí o meu plano cartesiano, vou em cima do x e coloco as raízes. É em cima do 0 e em cima do 4. Agora eu vou pegar o vértice. Olha o vértice ali. Ó. Observe que o x está na direção do 2 e o y na direção do 4. Já coloquei as raízes e o vértice. E agora eu tenho um fato interessante. A função vai cortar o y justamente no c igual a 0. Então, ela vai cortar ali, ó. Coincidiu com a própria raiz, tá? E agora, colocados os pontos no plano cartesiano, eu vou traçar o meu gráfico. Então, eu tenho aí ó, um gráfico onde é uma parábola com a concavidade voltada para baixo, ok? Eu espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham gostado da aula e não esqueça de dar aquela força aí no canal, se inscreva, dá um like, deixe um comentário e compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Bons estudos a todos e até a nossa próxima aula!